Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, vamos lá para mais uma aula online, né? Agora, com tudo que anda acontecendo, precisamos nos cuidar mais ainda e vamos manter as nossas aulas online. Então, vamos para mais uma aula. Hoje vamos fazer uma revisão sobre tudo que a gente veio aprendendo até agora sobre o conjunto dos números racionais, tá? A gente está chegando ao fim da disciplina desse conteúdo, né? Então vamos fazer uma revisão, né? Então, para a gente iniciar, né? Vamos ver o que é o conjunto dos números racionais, né? Disciplina matemática, professora Sheila, mais uma vez, vamos lá? O conjunto dos números racionais é um conjunto representado pela letra Q e que é composto pelos números inteiros e pelos números fracionários, né? O conjunto dos números racionais, os números racionais, pode ser obtido através da razão entre dois números inteiros, né? Em forma de fração. Ou ele também pode ser representado na forma decimal, como a professora já havia decidido, certo? Reta numérica, né? A reta numérica e os números racionais. Vamos relembrar então, né? Para representar uma reta numérica, é necessário indicar o sentido. Usa-se uma seta, né? Um ponto zero, que é o ponto de origem, né? Da reta numérica, e uma unidade de comprimento, né? A gente pode definir de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2, né? A reta vai dizer isso pra gente, né? E como que a gente define os pontos, né? À direita do nosso zero estão os nossos pontos positivos, né? E à esquerda do nosso zero estão os negativos, né? Então, a gente, dentro dos números racionais, na nossa reta, nós vamos ter todos os números positivos, que são os naturais, todos os números negativos, que são os inteiros, que também englobam os naturais, e vamos trabalhar com frações e dízimas periódicas, né? Dízimas periódicas exatas, né? E frações. É isso que a gente trabalha, certo? Então, vamos iniciar já fazendo uma atividade, né? Cada uma das coisas que a gente for revisando, a gente vai tentar fazer uma atividade para poder ir lembrando, certo? Então, diz o seguinte: observe a reta numérica e lê o diálogo entre Marta e Luiz. Na nossa reta numérica, ali tem vários números, né? Eles, aqui neste caso, são todos positivos. Daí a Marta diz o seguinte: eu acho que a seta aponta para 12,5. E o Luiz diz o seguinte: não, a seta está apontando para 12,05. Quem você acha que tem razão e por quê? Quero que vocês me digam, ok? O que é fração e o que é número decimal, né? Então, uma fração. Fração é a representação das partes iguais de um todo, né? E o número decimal? Decimal é um número racional não inteiro que é representado pela vírgula e contém casas decimais, né? Depois dessa vírgula. Então, a gente trabalhou também transformação de números decimais em fração decimal. Para transformarmos um número decimal em fração decimal, escrevemos uma fração em que o numerador é o número decimal sem a vírgula e o denominador é o número 1, seguido de quantos zeros, né, forem os algarismos do número decimal depois da vírgula. Então, como que funciona, né? Ali tem 3 exemplos que é bem fácil da gente entender. O número 1, na letra A, tem 1,7. Então, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Tenho uma, então vai ficar 17, eu vou eliminar a vírgula, sobre 10, né? Se eu conseguir simplificar, eu simplifico. Se eu não conseguir, eu não simplifico, tá ok? A letra B é a mesma coisa. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 casas. Então, se eu tenho 2 casas, eu vou conseguir botar 2 zeros. Então, vai ficar o 1 seguido de 2 zeros, que vai ficar 234 dividido por 100. E a letra C, a mesma coisa. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3 casas depois da vírgula. Então, vai ficar o 5.481 dividido para 1.000. É uma forma da gente fazer. Todos os 3 exemplos a gente poderia tentar simplificar. A letra B
E a letra C, a gente vai conseguir simplificar. A letra A, talvez, ok? Então, eu quero que vocês escrevam da forma de fração decimal os números decimais abaixo. Então, ali tem vários números, eu não quero que vocês resolvam, eu quero que vocês só transformem na forma decimal, ok? Façam isso, então, nesse exercício. E também temos a transformação de fração decimal em decimal, né? Então, agora é ao contrário, né? Para transformar uma fração decimal em número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quantos são os números de zeros no denominador. É a mesma coisa. Então, a gente vai escrever a forma inversa, né? Então, a letra A, 42 sobre 10, né? Como é que ficaria? Ficaria 4,2. Por quê? Porque eu tenho uma casa, um zero só embaixo. Então, se eu tenho um zero, depois de uma casa eu vou escrever, certo? A mesma coisa ali, ó. 135 sobre 100, né? 135. Quantas casas eu tenho que contar? Duas casas, porque eu tenho 2 zero. Então, duas casas eu incluo a vírgula. E 135 sobre 1.000. 135 sobre 1.000, eu tenho que contar quantas casas? 3 casas. Opa, 3 casas eu vou ter que acrescentar um zero. Então, vai ficar 0, vírgula, e os nossos 3 números ali, ok? Da mesma forma, quero que vocês transformem em número decimal isso daqui, ok? É a mesma coisa, tá? Não quero que vocês resolvam, eu quero só que vocês transformem, façam a transformação. Vamos lá? Para fixar o conteúdo matemático, comparando números racionais positivos e negativos. Então, a gente tem dois casos, né? Quando comparamos um número negativo com um número positivo, o menor sempre será o negativo. Até aqui, ok, certo? A gente tem esse caso ali. Quando comparamos um número negativo com um número negativo, o menor sempre será aquele mais distante da origem. Qual é a nossa origem? O zero. Então, eu tenho que saber qual é o número que mais se aproxima do zero e o número que mais se distancia do zero, tá? Isso quando o número for negativo, certo? Então, ali tá os dois exemplos. E para a gente saber se vocês conseguem entender, vamos resolver novamente, né? Complete com o símbolo maior ou menor ou igual quando necessário, né? De modo a torná-los verdadeiras afirmações. Então, eu quero que vocês me digam qual é o lado, né? Lembrem-se, o lado que a boquinha estiver aberta é o lado do nosso número maior, tá? Então, a nossa boca do jacaré vai estar sempre aberta para o lado que for maior, certo? Adição e subtração de números racionais, né? Adição e subtração de racionais. Se os denominadores das frações forem iguais, somamos ou diminuímos o numerador e conservamos o denominador, como está o exemplo ali da letra A, tá? E daí a gente vai conseguir também simplificar quando houver ou quando der, né? O que é a simplificação mesmo? É os dois números dividido por um mesmo número. Se tanto o numerador quanto o denominador der de dividir, a gente vai conseguir fazer isso. Agora, né? Caso os denominadores sejam diferentes, devemos tirar um MMC entre eles e realizar a proporcionalidade entre a fração. Daí agora vem aquele caso. Os denominadores são diferentes, eu posso tirar o IMMC. Quando for só dois denominadores, eu posso fazer a multiplicação um pelo outro. E o nosso resultado, eu vou fazer a simplificação, né? Vou pegar, por exemplo, a letra B, né? Se eu fosse fazer, tirando o mínimo múltiplo comum é 9, então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar aquele 9 ali que está na nossa reta maior, dividir pelo de baixo, né, que a gente já sabe, e multiplicar o resultado que der pelo de cima. Então, 9 dividido para 9 é 1. 1 vezes 5, 5. Menos com a multiplicação ali, né, 1 vezes 5, né, vai ficar negativo. Então, menos 5. Continua. 9 dividido para 3 é 3. 3 vezes dividir pelo de baixo, tá, gente? 3 vezes 2 é 6. Então, tem um menos ali, vai ficar menos 6. Menos 5 menos 6 dá menos 11.
Então, vai ficar na nossa conta menos 11 nonos, né? Não tem como mais simplificar, então fica dessa forma. E para sabermos se vocês realmente lembram disso, se vocês lembram, né? Então, deixei ali exercícios de adição e subtração, né? Tem 5 exercícios, ressaltando tanto a letra D quanto a letra E, tem um número inteiro ali. Quando a gente não tem nada embaixo do número, o que a gente tem mesmo, gente? Tem o número 1, né? Não esqueça. Então, é como se fosse duas partes de um inteiro. Então, né? Tá inteiro ali. Então, por isso que ele é inteiro, ok? Vamos lá, então. Multiplicação de fração, né? Como está o nosso exemplo ali? Como que funciona? Multiplicação de fração. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Multiplicar os denominadores e multiplicar os numeradores, né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Não é necessário que a fração tenha o mesmo denominador, neste caso não importa, né? E daí, tipo, aquela conta ali ficou 6/5. Eu consigo simplificar, porque os dois são divisíveis por 3. Eu posso simplificar, que vai ficar 2/5, ok? Lembrem que a gente também pode trabalhar na multiplicação com a simplificação cruzada, né? Tipo, eu tenho 3/5 que multiplica 2/3, né? Ali a gente pode trabalhar a simplificação cruzada que nós trabalhamos em sala de aula, lembra? Então, daí a gente consegue fazer também. Eliminando, dividindo os dois pelo mesmo número, que dá por 3, e vai ficar 1 em cima e 1 embaixo. Então, vai ficar 1/5 que multiplica 2 sobre 1, né? Que multiplica 2 sobre 1. Que daí é bem mais tranquilo e bem mais fácil, certo? Né? Com base nas conclusões vistas na última atividade, preenchemos o quadro abaixo de forma que as operações fiquem com o resultado correto. Mas atenção, os resultados estão simplificados. Então, qual é o resultado correto, né? Eu preciso saber qual é o número multiplicado aqueles ali que vai dar o resultado 4/3. Qual é? Qual é o número multiplicado a cada uma das questões que vai dar um resultado, ok? Resolvam essa atividade também. Divisão com números racionais, né? Para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira pela fração inversa, pelo inverso da segunda, né? Como a professora sempre disse. Então, é aquilo ali, não tem o que explicar. Faz a primeira, né, igual, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que era denominador passa a ser numerador, o que é numerador passa a ser denominador, certo? Conforme está o nosso exemplo ali. E, novamente, mais um exercício, né? 3 continhas, tá, gente? 3 continhas para vocês fazerem, né? Como a letra G tem um 2 ali, é a mesma coisa que eu tenho um 2 multiplicando. Então, vai ficar 2/4, só para vocês saberem, tá? 2 partes de 1/4. Então, como funciona? Só para vocês saberem, tá? Para daí vocês fazerem. Tem uma multiplicação ali, então vai ficar 2 sobre 1, que multiplica 1/4. Vai ficar quantos? Né? Para a gente saber quantos que vai dar, certo? Vamos lá, então. Potenciação. Então, agora, a gente também falou sobre potenciação. Vamos só relembrar, então, né? O nosso A é a base, o nosso X é o nosso expoente e o nosso B é a nossa potência, é o resultado que a gente vai obter. E existem alguns casos. O primeiro caso, quando a nossa base é positiva, potência positiva, como que a gente funciona, né? A gente vai trabalhar com os dois números. Ali eu dei em forma de fração. Então, tanto o numerador quanto o denominador, ele vai ser multiplicado pela mesma potência. É a mesma coisa que eu ter 2 elevado à quarta potência e 3 elevado à quarta potência. Eu vou multiplicá-los individualmente, mas eu vou ter um resultado num total, certo? E a nossa base for negativa, como funciona quando a nossa base é negativa? Eu tenho 2 exemplos. Quando a nossa base é negativa e o expoente for par, o meu resultado vai ser positivo. Por quê? Não interessa se a minha base for negativa e o meu expoente for par, porque quando a gente faz aquela regrinha de sinal de menos com menos é mais ali, sinais iguais positivo, sempre vai ser em duplas, né? Então, é onde o meu sinal vai ser sempre positivo. O meu resultado vai ser sempre positivo, né? Agora, quando o meu expoente for ímpar, o meu resultado vai ser negativo, independente da posição, da forma que ele esteja escrito. Por quê? Porque eles não são mais duplas, eles são ímpares, né? Então,
quando sinais diferentes, vai dar sempre negativo, ok? Né? E eu preciso resolver essas potências, mas não me lembro como se faz. Será que consigo alguém que me ajude? Então, agora eu quero que vocês resolvam essas potências aí, certo? Resolvam elas e depois me passem o resultado, ok? Quadrado, número quadrado perfeito, né? Os números quadrados perfeitos, eles podem ser escritos como potência de expoente 2. São denominados de números quadrados perfeitos. Somente esses números, têm como raiz quadrada um número natural. Porque o número quadrado perfeito, ele é sempre exato, tá? É um número multiplicado por ele mesmo, tá? E aqui, então, tem alguns exercícios novamente, né? Cada uma das atividades que a professora relembrou, a professora pediu para vocês fazerem um exercício. Qual é a forma fatorada de 900? Ele pode ser considerado um quadrado perfeito? Justifique. Eu quero que vocês fatorem e justifiquem. Quais dos números abaixo são quadrados perfeitos? Me digam quais daqueles ali são, né? Como você chegou a essa conclusão? Como que você chegou à conclusão de que aqueles números que você escolheu eram quadrado perfeito? A forma fatorada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes, né? E assim representa um número quadrado perfeito. Justifique. Por que que aquele número ali é considerado um número quadrado perfeito? Eu quero que vocês me justifiquem. Dá de considerar aquele número ali um quadrado perfeito? É uma pergunta, ok? Então vamos lá. É isso por agora. Dúvidas, né? Estou à disposição. O que precisarem, entrem em contato. Mandem foto das atividades ao final das atividades feitas no caderno ao final do estudo, né? Não precisam vocês copiarem a parte da explicação. Copiem só cada exercício, tá? Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês.